E aí, galera, que nesse é esse, hein? Primeiro tempo era para tomar uma trombada. Não jogou absolutamente nada, nada. Totalmente descontrolado no meio do campo, principalmente. Agora, o Arthur é um bom jogador, mas, sabe, tá um pouco... É um garoto ainda, né? A gente tem que dar um monte de desconto. Agora, ele é bom jogador, mas, sabe, não estava encaixado nesse meio do campo do Fluminense, pelo menos no primeiro tempo. Primeiro tempo, teve, primeiro, briga para baixo para cima, trombada, cartão pra caramba, ia dar expulsão, poderia ter sido pelo menos 2 de cada lado expulsos, até que o árbitro deu uma segurada, deu um amarelo, deu uma acalmada. Agora, esse arranca-rabo aí, foi até os 29 minutos. Dos 29 minutos até o final, começaram a jogar futebol. Porque olha aqui, todo mundo sabe jogar. Veja aí, André, Martinelli, Arthur e Arias. Meio do campo do Vasco, Galarza, Rodrigo, Barros, Alex Teixeira e o Peck. Todo mundo sabe jogar, mas tomaram cartão de graça. Então, aos 29 minutos, primeiro tempo, cruzamento, Pedro Raul de cabeça, Fábio fez uma grande defesa. 37, Galarza cruzou, Alex Teixeira quase fez o gol. 45 minutos, Peck de fora da área. Foi a defesa mais bonita do jogo. O Fábio foi lá na gaveta e botou para corda. 48 minutos, aí teve um contra-ataque e o Peck quase marcou. Então só deu o Vasco. O time do Fluminense desnorteado. Mal, ou melhor, péssimo na marcação de meio do campo. Os dois laterais sem apoiar e apoiando, quando apoiando errado, quando apoiava errado, tanto o Guga quanto Samuel Xavier. O Cano ficou desesperado no primeiro tempo. O Keno ainda fez umas 3 ou 4 jogadas boas pelo lado esquerdo, mas é muito pouco. E o Arias, eu acho que sentiu a falta do Ganso no meio do campo, que um arruma de um lado, o outro arruma do outro, e às vezes os dois, né, se ajeitam lá. Ele sentiu falta, quase certeza absoluta, do Ganso. Já no time do Vasco, a pressão era total nos laterais do Fluminense, no Guga e principalmente no Samuel Xavier. O Peck pelo lado direito, né? O Peck pelo lado esquerdo e o Alex pelo lado direito. Então era um sufoco e às vezes eles trocavam. Sufoco em cima dos dois laterais e a força de ataque, de contra-ataque do time do Vasco, com o Pedro Raul no meio. Agora, interessante isso, o Pedro Raul, se você chama ele para o jogo, ele vem para o jogo. Agora, ele é forte na bola cruzada. E a bola cruzada vinha cruzada ou curta ou passando direto. Nunca nele, no meio. Então não adianta você ter um cara cabeceador, goleador, né? No meio da área, que sabe fazer gol, ele é goleador, e a bola não chega nele. É a mesma coisa o Cano, que eu estava discutindo isso no intervalo do jogo, nos meus comentários. O Cano não adianta, você tem que botar a bola para ele e deixa ele se virar daqui para lá. Não adianta trazer o Cano aqui, você pega o Cano, entrega aqui, o que ele vai fazer? Vai estar no gol daqui, ou não? Então ele toca e vai embora, não adianta, deixa ele lá. E outra coisa, acabou fazendo um golaço, que eu já vou falar sobre isso. Então o primeiro tempo foi todinho do Vasco. O time do Fluminense, vou repetir, não se encontrou. A não ser, vou repetir, o Keno um pouquinho, 2 ou 3 vezes pela lateral, né? E algumas coisas do Martinelli, que foi, no meu modo de ver, o melhor jogador. Eu até poderia ter dado o craque do jogo para ele, mas já vou falar sobre isso. Muito bem, terminado o primeiro tempo, que o Vasco caiu tudo aqui. Valeu.
Meu placar moral foi 1-0 o Vasco no primeiro tempo, placar moral. Segundo tempo, a coisa mudou da água para o vinho. Por quê? O Arthur, como eu disse no início, não estava bem na partida. Ele é bom jogador, não estava bem. Então entrou o Lima. Entrou o Lima no lugar do Arthur no intervalo. Então o que acontece? E logo depois, aos 25, saiu o Keno e entrou o Iago. Então o meio do campo do Fluminense ficou da seguinte maneira: André, Martinelli, Lima um pouquinho mais no meio, e o Iago. Então o Iago e o Lima iam e voltavam. Ou o Martinelli se metia bem desde o primeiro tempo, se metia bem com o André um pouco mais atrás. E aí o Lima veio compor o meio do campo com o Martinelli e o André, e liberava um pouco o Iago pela meia esquerda ou pela ponta esquerda. Então eles ficavam revezando, Martinelli, Iago e Lima. Ora pelo lado direito, entrando um deles, ora pelo lado esquerdo. E principalmente no toque para o meio. Aí começou a aparecer o Cano. Começou a aparecer o jogo do Cano. Começou a aparecer o jogo do Arias. Aí veio no meio, trocava com esses dois ou com esses três e ia para dentro. Então subiu o time do Fluminense, que aos 20 minutos, um apoio pela direita, cruzamento, a bola passou por todo mundo, encontrou o Cano lá do outro lado. É o que eu digo, ele tem o cheiro, que é o perfume que a bola gosta. Passou por todo mundo e encontrou ele lá. Ele pegou de primeira e meteu um golaço. Um golaço, porque não é fácil fazer esse gol que ele fez, né? Bola cruzando por todo mundo e ele pegando aqui de primeira e metendo o gol. Muito bem, 1-0. Aí o time do Fluminense voltou a comandar o jogo. Começou a ganhar o meio do campo, começou a ganhar o contra-ataque, firmou um pouco mais a defesa, ficou mais firme, e o time do Vasco começou a fazer, logicamente, as substituições, que estava perdendo o jogo, tinha que ir para dentro. Embora, vou repetir, no primeiro tempo tenha dado um passeio no time do Fluminense. Saiu o Galaza, entrou o De Luca, saiu o Peck, entrou o Orejano, e saiu o Barros, entrou o Nenê, para tentar armar o jogo. E saiu o Pedro Raul, entrou o Egnaldo. Então o Nenê entrou para dar uma coordenada, uma ajeitada, né, no time, para o toque de bola mais apurado, mais pensado. E o time do Vasco começou a apertar o time do Fluminense. 1-0, deu uma recuada o Fluminense e começou a tocar a bola e sair para o contra-ataque. Num desses contra-ataques, aos 47 minutos, mas mandando no jogo, o Fluminense, de vez em quando, o contra-ataque do Vasco, toque rápido no meio do campo e abrindo pelas laterais, aí para os cruzamentos. Esse foi o problema que eu falei ainda há pouco com o centroavante Pedro Raul. Aí as bolas começaram a aparecer no meio da área, para o Egnaldo. Só que o Egnaldo é mais baixo do que o Pedro Raul. E o posicionamento dele, do Egnaldo, já estava mais observado, né? Mais arrumado para a zaga do Fluminense. Exatamente isso. Então o que acontece? Veio o gol aos 30 minutos, teve um contra-ataque do Vasco, o Egnaldo quase fez o gol num passe do Nenê. E aí aos 47 foi o gol que definiu o clássico. Uma bola mal atrasada, a bola apareceu para o Cano, aqui na meia esquerda, a uns 4, 5 passos do meio do campo para dentro do campo do Vasco. Então a bola metida aqui e ele de primeira meteu por cima do goleiro. Ele viu, ele anteviu, né? Pegou a jogada, né? Cruzada aqui, viu o goleiro fora. Ele já tinha visto, né? Então o que ele fez? Ele arrumou aqui e meteu por cima do goleiro. E o goleiro desesperado para trás e a bola entrando. Foi
um golaço de um cara que sabe das coisas. Vou repetir. Ele, uma bola mal atrasada, espirrou para ele aqui pela meia esquerda entrou e meteu a bola. E foi olhar o goleiro depois. Mas ele já tinha visto. Né? Então, isso é um negócio de você antever, né, a jogada. Então, é o craque, é o cara que sabe das coisas ali naquele setor. Ele está esperto, ele está olhando o jogo. De repente, a bola espirrou aqui, ele sem olhar meteu a bola. Que ele viu, né, o goleiro saindo do gol, ou saído do gol, estava quase na risca da grande área, entre a marca do pênalti e a grande área, e aí ele meteu a bola, e aí não há goleiro que dê jeito. Arrebentou o jogo. Cano é o craque do jogo. Poderia botar o Martinelli, mas eu vou botar o Cano. Vou botar, não vou nem botar baranga do jogo, porque o jogo foi brigado, disputado, não tem baranga. E o juiz, árbitro da partida, vou dar um para ele. Ele acomodou num lado, acomodou no outro, e o VAR nem se meteu na história da arbitragem. Portanto, Fluminense 2-0, Cano aos 20 e Cano aos 47. Valeu, galera, estamos juntos.